Olá, amigos ligados aqui no programa Decisões com Astrologia. Essa semana de 14 a 20 de setembro de 2020, ela tem a força da lua nova que vai acontecer no signo de Virgem, um signo de método, sistema, organização, higiene, limpeza. É um momento onde nós temos a oportunidade de renovar também a maneira como nós fazemos as coisas. Quando se fala de sistemas, de métodos, estamos falando de procedimentos também. Então, um momento interessante para renovar, melhorar a maneira como a gente produz, a maneira como a gente faz, a maneira e também, pessoalmente, lidar com mudanças de hábitos, né? Renovar hábitos saudáveis, né? E eliminar naturalmente, deixar para lá os que não são saudáveis. Então, uma semana que traz essa força. Agora, Marte continua retrógrado e continuará retrógrado até o dia 13 de novembro. Na semana passada, eu falei da retrogradação de Marte e acredito que algumas pessoas ficaram um pouco preocupadas. Acredito não, as pessoas escreveram aqui para mim. Então, eu vou explicar mais claramente aqui para vocês. Quando a gente inicia alguma atividade que começa e termina dentro do período da retrogradação, então, por exemplo, até 13 de novembro, eu mesmo comecei um curso no dia que Marte ficou retrógrado, dia 9, e ele tem 4 aulas e se conclui antes do dia 13 de novembro. Então, não há um efeito negativo da retrogradação, porque o início e o fim está dentro do mesmo movimento. O que a gente tem que evitar é dar início a atividades que depois a retrogradação aconteça no meio do caminho. Mas mesmo assim, dependendo da atividade, dependendo daquilo que a gente for fazer, que não seja algo muito ligado à energia marciana, como a parte de produção industrial, de coisas assim de mais iniciativa, vamos dizer, concreta mesmo, no plano das ideias, vamos falar assim, nós podemos caminhar e transitar com bastante tranquilidade, sem se preocupar demais com essa retrogradação de Marte. Agora, quem puder evitar novos negócios, novos empreendimentos, aí evite. Por um outro lado, a retrogradação é também um momento de revisão. Então é favorável, se você está revendo algum direcionamento da sua vida, seja nos negócios, seja na vida pessoal, naquilo que for, é bom. A retrogradação permite que você reveja e se reposicione perante as coisas. Então, mudanças podem ser feitas. E assim, eu estou falando isso para que não fique assim uma aura, né, de que, nossa, Marte está retrógrado, então agora nós não podemos fazer mais nada. Não é isso. Mais adiante nós vamos ter também Mercúrio retrógrado. Tá? Então, eu deixo aqui essa ressalva, porque ao longo dessa semana, depois a outra semana, até 13 de novembro, nós vamos ter então Marte retrógrado. Mas ninguém precisa ficar com medo disso não. Tá? Ao longo dessa semana, agora de 14 a 20 de setembro, nós temos o movimento da Lua, que inicia a semana em Leão e termina no dia 20 em Escorpião. Esse quadrante celeste é um quadrante da exposição, é um quadrante do compartilhamento, é o quadrante que envolve assim o processo do jovem para o adulto, né? Fazendo uma simbologia. Então, momento ativo, momento dinâmico, momento que, de uma forma geral, conduz as pessoas à abertura para parcerias, para negociações, para a visão reformadora e energética daquilo que a gente esteja fazendo. Então, eu vejo que, novamente, né, a despeito de Marte retrógrado, é uma semana produtiva, nesse sentido, porque diversos aspectos vão acontecer. E, em particular, o Sol realizará um trígono com Plutão e com Saturno. Olha, o trígono de Sol com Saturno é excelente para estruturações, para organização, para administração.
Quando eu falo administração, não é só o sentido empresarial, não. Administração da própria vida, administrar o nosso cotidiano, nos organizarmos. É um momento excelente para planejar, para estabelecer estratégias, para verificar a metodologia que nós vamos usar para fazer as coisas que a gente tem para fazer. É um momento também envolvendo Plutão. Plutão traz à tona aquilo que a gente precisa conhecer com profundidade, com capacidade de renovação, de transformação, de reciclagem. Então, olha, se a gente tem um fator favorável à estruturação, à organização e um fator favorável à transformação, à reciclagem, ao reposicionamento, então nós temos um tanto de coisas que podemos fazer ao longo dessa semana. Reuniões estratégicas, reuniões familiares para definir posicionamentos, para fazer planos, projetos. É um período que traz toda essa facilidade. Junto com ela vem desafios também, é natural. Todos os momentos são com aspectos que causam também desafios. Para quê? Para que a gente possa se movimentar, porque se não tiver o desafio, é sujeito às pessoas se acomodarem, ficarem numa situação confortável e não fazerem os movimentos necessários. Então nós temos ao longo da semana uma quadratura de Vênus com Urano. Essa quadratura de Vênus com Urano, ela traz uma necessidade de uma atenção redobrada com os assuntos financeiros em primeiro lugar. Então cuidado para não se precipitar nas decisões financeiras, gastos inesperados, até imprevistos, ou gastos sem o devido controle. Então, a área financeira, especificamente, requer essa atenção. E quem acompanha os mercados vai ver que vai haver uma flutuação mais intensa nas bolsas, de uma forma geral, nos mercados financeiros. Então, atenção com isso. O outro aspecto é que Vênus é regente também de contratos, de acordos. Então a gente tem que ter uma atenção redobrada. Não acelere as coisas, não procure resolver tudo de uma vez, vamos rapidamente, vamos fazer logo. Não tem essa atitude, que essa atitude poderá ser uma imprudência. Então tenha calma, examine, precisar assinar um contrato, porque às vezes a gente não tem como adiar, então vamos ter que assinar? Muito bem, examine, leia, veja isso mesmo, esse contrato já é uma consequência de uma série de negociações, as coisas já estão mais firmes, estão claras, aí não tem problema, pode fazer. Eu vou abrir uma outra janela aqui, esse programa que eu faço aqui, ele tem esse objetivo de auxiliar você a você fazer aquilo que você quer fazer, dentro de uma circunstância que seja astrologicamente mais favorável. Agora, quando o momento é mais delicado, devido aos aspectos astrológicos, a gente toma cuidado. Não quer dizer não pode fazer, tem que ter um cuidado redobrado. E eu estou dando aqui as dicas de quais são os cuidados que a gente tem que ter. O outro aspecto que se apresenta aqui tenso para essa semana é de Mercúrio em quadratura com Júpiter. Esse aspecto é particularmente, inclina as pessoas, particularmente ao exagero, a uma visão exagerada das coisas. Então é preciso ter uma capacidade analítica, manter a cabeça em ordem, para não ter um hiperdimensionamento na hora que nós vamos avaliar alguma situação. Então, os assuntos legais, assuntos jurídicos, assuntos que envolvem até a ética no relacionamento entre as pessoas, é preciso se ter, prudência, cautela para ver se a gente não embarca numa visão que não é a melhor, do ponto de vista ético e até do ponto de vista legal. Então, quando nós vamos lidar com documentos, com registros oficiais, com situações, comunicações em geral, tanto as comunicações interpessoais quanto as comunicações mais coletivas, ter uma atenção para ver se não há um exagero, para ver se não há um erro nas análises e, consequentemente, na exposição dessas análises.
Tenham cuidado para não se ver transmitindo boatos, mentiras, né? Não se ver envolvido em situações confusas, situações especulativas em termos de negócios, mas também especulativas em termos de ideias. Então, são cuidados que nós temos que ter. Não quer dizer que vai acontecer a situação que a pessoa será prejudicada, não é isso, mas é preciso ter cuidado. Quando nós navegamos com um mar um pouco mais agitado, a gente tem mais prudência, a gente vai com mais calma. É isso que a gente precisa fazer ao longo dessa semana. Agora, isso não invalida os aspectos favoráveis que eu citei no início, de estruturação, de organização, de reciclagem. Então, esses desafios podem trazer à tona e nos mostrar aonde é que nós estamos precisando transformar, aonde é que nós estamos precisando mudar, redirecionar e reposicionar na nossa vida. E lá no final de semana, de 19 e 20, a gente encontrará apenas os aspectos lunares que serão vistos mais adiante no dia a dia da análise aqui. A mandala da semana, como pode ser vista aí na imagem, né, ela é bastante rica em aspectos, em interaspectos, que são os aspectos entre os astros aí no céu, né? Tem cruz vermelha, quadrados, linhas verdes, azuis, ou seja, tem uma dinâmica bem forte, realmente uma dinâmica bem forte na semana, mostrando uma semana ativa, dinâmica, exatamente isso, com conflitos, com condições assim tensas, sim, mas é dessa tensão que surge a movimentação, a energia para que haja movimentação. Então, mesmo com o Marte retrógrado, é uma semana de ação, de conquista, de luta, de vitórias, uma semana que a gente tem que agir, transformar o que precisa, organizar melhor aquilo que precisa ser organizado, melhorar sistemas, métodos e procedimentos e, no sentido amplo da vida, procurar não se deixar levar por influências exteriores, vamos dizer assim, da mídia, daquele negativismo coletivo que às vezes surge, sabe? Ficar isento um pouco disso, acompanhando os acontecimentos, os fatos, tendo o seu posicionamento, a sua compreensão, mas não se deixar levar. Porque o que eu estou dizendo é que nem um efeito cardume. Para aquele peixe, um monte de peixe assim, de repente eles viram tudo para um lado, né? E nem sabe por que está virando. Então a gente tem atenção, nós não vivemos, não somos peixes de cardume, né? Somos seres humanos que temos direito a ter o nosso posicionamento, independente desse movimento coletivo que eventualmente possa surgir. Então eu estou fazendo esse alerta porque às vezes as pessoas se precipitam, às vezes as pessoas caem naqueles aspectos negativos que eu falei devido a esse movimento coletivizante. Então vamos manter a nossa individualidade, autoconcentração, autocentramento, examinar dentro de nós o que nós podemos realmente fazer ao longo dessa semana. Se você está gostando desse canal, desse programa, faça a sua contribuição, seja um assinante do canal, além de se inscrever aqui no YouTube, clicar, dar o seu like, o seu joinha, você pode ir ao site catarse.me/Maurício Bernes, vai aparecer aí na tela, para fazer a sua assinatura. Aí você recebe recompensas, conforme o nível da sua assinatura, existem recompensas adicionais, naturalmente, para você. Mas o objetivo é que haja recursos para que eu possa continuar com esse programa e ampliar os outros programas que eu ainda não tenho feito com uma regularidade maior devido à necessidade mesmo de ampliação de recursos. Então eu já agradeço desde já as pessoas que têm assinado esse canal e depois que assinar o canal, manda um e-mail para mim dizendo, olha, assinei lá e tal, minhas recompensas, mandando suas datas de nascimento, horário e cidade para poder receber as recompensas, tá? Então eu conto com o apoio de vocês para dar continuidade e para ampliar os programas aqui dentro desse canal, do canal Maurício Bernes Astrologia. E também temos as previsões ou as perspectivas, as tendências diárias para esta semana.
Na segunda-feira, né, temos a força lunar de minguante para nova, já se encaminhando para nova, mas ainda no céu, visualmente, ela é uma lua minguante. Mas a semana já começa com o Sol formando um trígono com Plutão. Então nós já temos uma energia bastante positiva de transformação, de estratégia, de reciclagem. Um bom dia para a realização de negócios, para aqueles assuntos que exigem mais densidade, mais conhecimento, mais profundidade. É hoje um dia favorável. Também é favorável para lidar com as finanças, para lidar com assuntos, vamos dizer, tributários, impostos, taxas, essas contribuições, esses documentos oficiais também. Um período favorável, um dia favorável. Né? Um dia também muito bom para reuniões estratégicas, de planejamento, de direcionamento. E com a Lua em Leão, a gente tem energia para realizar as coisas que precisam ser realizadas. E para se expor também, um dia favorável para algum nível de exposição que alguém tenha necessidade por conta de sua vida, tanto pessoal quanto de negócios. Na terça-feira, a Lua já no final do dia, lá para as 15h37, ela ingressa em Virgem, né? Mas antes disso, Vênus realiza a quadratura com Urano. Então é um dia que requer de todos nós atenção. Conforme eu falei na primeira parte do programa, com atenção, com prudência, evitar precipitações, principalmente na área financeira, evitar investimentos ou negócios de maior valor, né? Ter um cuidado para não se precipitar, não tomar decisões sem a devida medida, né, nesse dia. Então, um dia que tem esse cuidado. Se você precisar lidar com contratos, com acordos, negociações que se concluem nesse dia, tenha atenção para ver se não é uma precipitação. Se é um negócio que vem já acontecendo há muito tempo, chegou o dia de fazer a assinatura, de fazer a concretitude das coisas, você faça com tranquilidade, porque não vai haver um efeito negativo, uma vez que aquilo já é uma consequência. Agora, para começar uma determinada negociação, aí prudência, cautela, porque quando Urano e Vênus estão num aspecto tenso, a tendência é de decisões precipitadas sem o devido embasamento. Então, essa é a cautela, esse é o cuidado. Mas, de qualquer forma, é um dia de ação, de produção, de energia. A Lua forma um bom aspecto com Marte, ou seja, vamos conquistar aquilo que nós precisamos conquistar. Vamos agir, não vamos ficar parados esperando o bonde passar, como se diz. Na quarta-feira, já vemos com mais clareza a força da Lua Nova no signo de Virgem e, portanto, a renovação dos métodos, dos sistemas, um bom período para, vamos dizer, a higienização. Então, está precisando fazer uma limpeza organizacional na sua vida, tanto nas coisas do dia a dia, quanto no seu escritório, na sua gaveta e na sua cabeça, nas ideias, nos pensamentos. É um dia excelente, um dia muito bom também para novos contatos com pessoas, novos mercados, para abertura, para novas perspectivas em termos de negócios e, naturalmente, em termos pessoais também. Um bom dia, porque é um dia onde a precisão, os detalhes, o método, ele se apresenta com mais clareza para que a gente possa melhorar mesmo a nossa qualidade da nossa vida e a qualidade das coisas que nós fazemos e a qualidade na maneira como nós fazemos as coisas que nós queremos fazer. Na quinta-feira, que é o dia da Lua Nova exata, logo cedo, às 8 horas da manhã, acontece essa Lua Nova, né, em Virgem. Ela é um dia que a gente normalmente, no dia assim da Lua Nova, pelo menos até 12 horas depois, e aí envolve o dia inteiro, porque 8 da manhã até as 8 da noite, a gente evita realmente fazer novos negócios, novas atividades, a gente segue com a rotina. Como nesse mesmo dia o Júpiter e o Mercúrio formam uma quadratura, então a gente tem um cuidado maior, não devemos lidar realmente com documentos legais, com processos judiciais, com assuntos que envolvam publicidade, comunicação. É um dia que exige de nós mais cautela, né? Para que a gente não erre no dimensionamento de valores, para que a gente não propague, ou seja, agente de transmissão de
de boatos ou de mentiras. Não, evita se envolver naquele coletivo que eu falei anteriormente, né? Que às vezes circulam notícias e coisas. Se a gente pudesse isentar, saber o que está acontecendo, mas não se deixar envolver, nem mental nem emocionalmente, pode ser bem melhor. E mais para o final do dia, o Sol realiza um trígono com Saturno, trazendo a força da organização, estruturação ou reestruturação e reorganização, que vai se projetar naturalmente para sexta-feira também, como um dia produtivo em termos de organização, em termos de produção assim, de pensamentos e no médio e longo prazo, né? Fazer coisas, colocar as coisas em ordem para que aquilo resulte em coisas lá na frente, né? Iniciar reformas, obras, coisas que são positivas e que têm uma durabilidade. Na sexta-feira, os aspectos favorecem sobremaneira os relacionamentos, os contatos, os acordos, as negociações, as vendas, as conversas entre pessoas. Nos relacionamentos afetivos é um dia de harmonia, um dia de paz, um dia de concórdia e, portanto, é um dia bastante favorável para a realização de bons negócios e para o desenvolvimento também financeiro. A lua nova já está mais firme no signo de Libra, né, trazendo a perspectiva da abertura para relacionamentos, contratos, acordos e investimentos. No sábado, temos a força da lua nova, ela fica em Libra boa parte do dia, o que traz uma perspectiva favorável ao lazer e também as negociações comerciais ligadas à moda, principalmente, e tudo aquilo que envolve estética, beleza e tal, está favorável nesse sábado. Do meio da tarde em diante, a lua ingressa em Escorpião, já trazendo uma força de transformação, de interiorização e, portanto, o sábado ele pode ser produtivo comercialmente na primeira fase do dia e na segunda fase do dia é melhor uma introspecção, uma interiorização do que muito movimento exterior, né? Um dia que os aspectos também da lua são aspectos um pouco tensos, portanto há uma agitação forte e a gente tem que se prevenir para evitar acidentes, evitar confrontos, conflitos ou desentendimentos. Como é que a gente evita isso? Se centrando, se autoconcentrando, ficando mais fora das possibilidades, né, de muita exaltação, né? Então tenha um cuidado aí com o movimento, se a pessoa for sair, for em algum lugar assim, tenha uma atenção para não se exaltar, né? Não ir além do que precisa. E no domingo, um domingo bastante favorável, produtivo, de expansão, de crescimento, de movimento. Quem puder sair, passear, ir ao ar livre, terá um dia bastante favorável e produtivo. Aqueles que trabalham no fim de semana vão obter resultado. Esse fim de semana promete resultados comerciais bastante favoráveis. Então temos uma semana que tem seus benefícios. Vamos aproveitar.